Então, sejam todos muito bem-vindos. Peguem aí os cadernos, ajeitem-se na cadeira, porque hoje a gente vai destrinchar um negócio fascinante, a anulação retroativa. Como um professor que adora rabiscar ideias no quadro, eu preparei uma aula bem didática e sem complicação para a gente entender juntos como a nossa mente opera nos bastidores. Vamos lá? Para nossa jornada ficar bem organizada, aqui vai o roteiro da nossa aula. Primeiro, o que é anulação? Depois, a dinâmica da culpa. Em terceiro, como isso aparece na neurose obsessiva. O quarto ponto é a diferença crucial entre anulação e negação. E para fechar, a libertação na clínica. Rapidinho e direto ao ponto. Ok, vamos mergulhar nisso. Tópico 1. O que é a anulação? Ou, em outras palavras, a tentativa desesperada da nossa mente de apagar o passado. Vamos à definição formal, turma. A anulação retroativa é um mecanismo de defesa tipicamente neurótico. E o que isso quer dizer no dia a dia? Significa que o ego usa, de forma totalmente ativa, um segundo comportamento oposto para tentar cancelar, para desfazer um pensamento ou ato anterior que gerou ansiedade. O ponto principal aqui, e anotem isso, é que diferente do recalque que apenas esconde o problema, na anulação a mente sabe muito bem o que aconteceu. O ego reconhece o pensamento proibido, mas tenta ativamente desfazer o estrago moral. Tem uma metáfora fantástica na literatura que diz que a anulação é uma espécie de borracha mágica inconsciente do pensamento. É literalmente o nosso psiquismo usando o pensamento mágico, acreditando genuinamente que a realidade de um evento doloroso pode ser reescrita. É como se a mente dissesse, opa, se eu fizer exatamente o oposto agora, o que eu pensei antes deixa de existir. Para ficar cristalino, a gente pode dividir isso em dois passos lógicos. Passo 1. Rola a expressão daquele impulso proibido que quase sempre é algo agressivo ou sexual. O erro mental acontece. Imediatamente depois, vem o passo 2. Um comportamento reativo focado só em desfazer esse primeiro ato. Percebem a armadilha gigante aqui? Isso cria um ciclo exaustivo, um loop infinito. A mente erra e logo em seguida exige um ritual para consertar. É um cansaço sem fim. Mas por que a mente faz isso? O que impulsiona esse mecanismo? Isso nos leva ao tópico 2, a dinâmica da culpa. É tudo sobre equilibrar a balança interna. A intenção por trás desse truque de mágica é gerenciar uma culpa intolerável e aliviar uma angústia imediata, evitando a punição daquele nosso juiz interno muito severo, o supereu. Pensem numa balança de pratos. Se do nada surge um pensamento super hostil contra alguém, o sistema entra em pânico. Daí, para equilibrar os pratos e acalmar o juiz, a mente exige na mesma hora um sacrifício pessoal ou até um elogio extremo àquela pessoa. E onde a gente vê isso de forma mais clara na vida real? Tópico 3. Neurose obsessiva. Dos pensamentos mágicos aos rituais exaustivos. A anulação é o pilar absoluto da neurose obsessiva e dos rituais compulsivos, como o toque. Tem um exemplo clássico dos nossos materiais de estudo que é maravilhoso para entender isso. Sabe aquela situação de estar andando na rua e sem querer pisar na fresta da calçada? Aí vem um pensamento, nossa, isso vai dar azar para minha família. A pessoa sente uma urgência absurda de dar um passo atrás e pisar do jeito certo para consertar o erro. É assim que nascem aqueles rituais de limpeza e proteção sem fim. A vida passa a girar em torno de evitar que o pensamento proibido ganhe vida. Na clínica, durante a terapia, a gente nota isso na própria fala de quem está sendo atendido. O discurso fica circular, a pessoa diz uma coisa e logo depois ataca o próprio significado do que acabou de falar. Algo como, é isto, mas também pode ser aquilo, ou, na verdade, não é nada disto. Essa ambiguidade que paralisa é a anulação acontecendo ali ao vivo. Ela serve para manter todo mundo, analista e paciente, bem longe de verdades que doam. Agora, o que é realmente interessante sobre esse nosso próximo ponto é que ele evita muita confusão teórica. Tópico 4. Anulação versus negação, diferenciando as defesas. Vamos fazer esse contraste. A anulação, como a gente viu, é a borracha mágica do passado. A mente admite que o evento doloroso ocorreu e tenta desesperadamente apagar as consequências dele. Já a negação atua como um escudo absoluto. Na negação, a mente pura e simplesmente se recusa a admitir que aquele evento sequer existe. É uma recusa da realidade. Para fixar bem isso na cabeça, vamos passar por esses pontos de comparação. Primeiro, a relação com o tempo. A anulação olha lá para o passado para tentar corrigir um impulso, enquanto a negação atua no presente, bloqueando a percepção atual. Segundo, sobre o reconhecimento do objeto. A anulação admite o crime e busca um perdão mágico.
A negação, por sua vez, jura que o crime não existe. E, por fim, a estrutura clínica. A anulação é a base da obsessividade neurótica. Já a negação mais primitiva é a base de defesas psicóticas e narcisistas. E isso ilustra brilhantemente a diferença fundamental entre as duas coisas. Nossos textos trazem uma frase que é perfeita. O anulador tenta limpar a mancha que já viu. O negador prefere fechar os olhos ou afirmar que a mancha, na verdade, é uma luz. É a síntese de tudo isso. O neurótico vê o problema e tenta limpar. As defesas mais graves fecham os olhos para não ver. E assim a gente chega à reta final da nossa aula. Tópico 5. Libertação na clínica. O grande desafio de encarar a verdade. O grande objetivo do tratamento na psicanálise, quando a gente lida com a anulação, é justamente o fazer o caminho de volta. O trabalho é reverter essas anulações para libertar aquele afeto original, seja a culpa, seja a raiva. A ideia é colocar esse sentimento à luz do dia, diante do ego, para um julgamento consciente, tirando o peso mágico. O objetivo final é trocar aquela escravidão imposta pelos rituais pela liberdade absurda de poder habitar a própria verdade, aceitando as nossas luzes, mas também suportando as nossas sombras. Largar a nossa borracha mágica exige uma coragem imensa, né? Deixar de tentar apagar o passado para encará-lo de frente é um passo gigantesco em direção à maturidade emocional. Pensa aí com você. Qual foi o último errinho que a mente tentou apagar magicamente em vez de só aceitar? Fica a provocação. Bom, espero que essa aula tenha sido esclarecedora para quem adora os mistérios da mente. Se fez sentido, convido todos a se inscreverem no canal para ajudar a produzirmos mais vídeos como este. E claro, não deixem de assistir aos outros vídeos da série Mecanismos de Defesa na Psicanálise. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!